Oi, gente! Que saudade de você! Momento de maior audiência no rádio, todas as tardes às 2h. E no nosso canal YouTube, Eli Correia Oficial. Gente, 200 mil inscritos! 200 mil inscritos! Se inscreva também e acione o sininho. Todas as vezes que o sininho tocar, é nova postagem no nosso canal YouTube Eli Correia Oficial. E conheça também Clube da Amizade, elicorreia.com.br, e saiba tudo que o Clube da Amizade faz pelas pessoas mais necessitadas. E no nosso canal YouTube Eli Correia Oficial, Cauã e o Milagre da Fralda. Solange é uma cabeleireira que mora com o esposo, com o marido Alexandre, naquele prédio da Praia da Boa Viagem, em Recife. O casal é jovem ainda. Alexandre, 23 anos, Solange, 22. E Cauã, o filho único do casal, com 1 ano e 6 meses. O que aconteceu naquela noite foi impressionante. O que aconteceu naquela noite de terça-feira foi um verdadeiro milagre e não tem outra explicação. Tanto que está sendo chamado de o Milagre da Fralda. Solange estava no apartamento, localizado no 3º andar do prédio. E em determinado momento, ela se descuidou do bebê e foi guardar as roupas no quarto. No apartamento estavam somente ela e o filho Cauã, já que o esposo Alexandre se encontrava no trabalho. O Cauã, com aquele seu jeitinho de quem está aprendendo a andar, 1 ano e 6 meses, foi caminhando, meio assim desengonçado, chegou até o sofá. Cauã estava de fralda. O sofá fica encostado na janela. Janela que não tem grade de proteção. É um erro. Sem dúvida alguma, é um erro. Primeiro, você não ter a grade de proteção, a rede de proteção. Segundo, você encostar o sofá bem numa janela com esse tipo de perigo. O Cauã, com o seu jeitinho de andar, foi até o sofá. O sofá encostado na janela, que não tem grade de proteção. Cauã subiu no sofá. Cauã subiu na janela. Sem noção de perigo, sem noção de nada, criancinha, praticamente um bebê, 1 ano e 6 meses. Ele olha para frente e se projeta do 3º andar. Se projetou no espaço e ele vem caindo do 3º andar. Cauã, 1 ano e 6 meses, de fraldas, subiu naquele sofá, subiu na janela e agora caiu, se projetou naquele espaço do 3º andar. Lá embaixo, o muro que circunda a propriedade, que circunda o condomínio, aquele muro que protege aqueles prédios. E sobre o muro, aquelas lanças e ganchos pontiagudos. Sim, são pontas de ferro colocadas para ninguém pular o muro, para ninguém invadir a propriedade, para ninguém invadir o condomínio. E o Cauã vem caindo. Ele vem e vai cair sobre esse muro, vai cair sobre essas lanças pontiagudas, sobre esses ganchos que estão ali para proteger exatamente aquela propriedade, aquele condomínio, aquele prédio. E na velocidade que ele vem descendo lá de cima, na velocidade que ele vem, seria impossível se salvar. É quando ele chega perto do muro, 1 centímetro, não mais do que 1 centímetro, ele é desviado 1 centímetro
e a sua fralda fica presa numa daquelas pontas de ferro. Então o que aconteceu? Cauã vem caindo do terceiro andar, vai cair sobre o muro, mas por um mistério divino, por uma mão divina, por um milagre, e só tem este nome, milagre, ele é afastado 1 centímetro daquelas lanças e a fralda fica espetada nos ferros, nos ganchos, que acabou amortecendo a sua queda. Em seguida, Cauã caiu no chão, mas da altura do muro, que é relativamente baixo. Solange, a mãe, quando percebeu o que aconteceu, desceu feito louca, desceu em desespero, correndo a escada do prédio para socorrer o filho. A primeira providência foi soprar a cabeça do menino para ver se ele chorava. Depois ela soprou o rostinho de Cauã. E aí aos poucos ele foi voltando, O porteiro, o seu Manuel, disse que estava na portaria e só escutou o barulho da queda. A mãe, a Solange, tratou então de sair correndo para levar o filho Cauã até o hospital. E o porteiro do edifício ainda disse que o menino foi com a mãe para o hospital acordado e chorando muito. Solange apanhou um táxi, levou o filho até o Hospital Memorial, em Recife, e contou para os médicos o que havia acontecido. E a criança foi levada para a UTI, onde os médicos constataram que Cauã sofreu apenas uma fratura na perna direita e em uma costela. É claro que houve negligência por parte dos pais. Houve negligência porque o sofá jamais poderia estar encostado rente à janela. E houve negligência maior ainda porque a janela não tem grade de proteção. Então o problema é que o sofá foi colocado no lugar errado, perto da janela que também estava errada, sem a rede de proteção ou grade de proteção. De qualquer forma, é um caso impressionante. O pequeno Cauã caiu do terceiro andar e foi salvo pela fralda, que ainda por cima é descartável. A fralda ficou presa em um dos ganchos de ferro em cima do muro. Em seguida, a fralda foi se abrindo e o menino caiu no chão como se tivesse caído do muro e não do terceiro andar do prédio. E mais, quando a fralda se abriu, ele caiu de pé e fraturou uma das perninhas e uma costela. Se tivesse caído de cabeça, fatalmente fraturaria o crânio. E um outro detalhe: quando a fralda se prendeu nos ganchos de ferro, amorteceu a queda e foi por 1 centímetro, quando muito 2 centímetros. E o menino teria caído em cima dos ganchos, teria morrido espetado. Mas quis a mão de Deus desviar 1 centímetro, quando muito 2 centímetros, e ele desce bem assim, rente àqueles ferros pontiagudos sobre o muro. E um daqueles ganchos segura, amortece a queda, se prendendo à fralda, chamado, sem dúvida, o milagre da fralda. Diante das circunstâncias envolvendo o ocorrido, Cauã sofreu ferimentos considerados leves. Tanto é que está com a perna direita engessada, apenas isso. Ninguém duvida que foi um milagre. E a própria mãe, a cabeleireira Solange é quem diz: foi um milagre, eu não tenho dúvida alguma. Eu guardava as roupas no quarto quando o Cauã foi até a sala. Ele subiu no sofá, o sofá fica colado junto à janela. Só que a janela não tem grade de proteção e aconteceu a queda. Ele caiu do terceiro andar, de uns 10 metros de altura. Aí eu corri desesperada e peguei o meu filho e fui logo soprando a cabeça dele para ver se ele chorava.
soprei o rostinho dele, o nariz, e ele foi voltando. Ele caiu no muro onde tem os ganchos de ferro espetados. E esses ganchos, que poderiam ter matado meu filho, na verdade, salvaram o Cauã, porque eles seguraram pela fralda o meu filho. 1 centímetro, quando muito 2 centímetros, e ele seria espetado pelos ganchos. O corpo do meu filho foi amparado pela fralda, presa aos ganchos. Depois do muro, ele caiu no chão, mas não houve nada grave. Pelo que poderia ter acontecido, pela tragédia que poderia ter sido, eu quero agradecer a Deus pela vida do meu filho. Agradecer a Deus pelo gancho que espetou a fralda e amorteceu a queda de Cauã. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse grande milagre, a vida do meu filho Cauã. Mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! Cauã e o milagre da fralda. Uma história do canal YouTube Eli Correia Oficial.